Clássicos da Magnólia, o podcast oficial. Resta-nos, nesta 7ª edição dos Clássicos da Magnólia, recolher as opiniões de todos aqueles que visitaram durante este magnífico fim de semana, em que se entrou a temática nos primeiros anos, nos primeiros 5 anos da década de 60. João Araújo, um homem que já é presença habitual nos Clássicos da Magnólia, e uma vez mais, neste ano, o que é que nos tens a dizer deste novo naipe de automóveis, naturalmente para uma outra década, que já chegamos finalmente à década de 60? Olha, então, a década de 60, eu imagino que seja uma década muito mais rica em exemplares aqui na ilha. Não estamos a comparar com os anos 10 ou 20 ou 30, em que de facto tiveram que juntar até várias décadas. Este ano até tiveram que dividir a primeira década dos anos 60 e acredito que, pelo que eu estive a falar com o Dr. Eduardo, na verdade, acho que tem cerca de 200 a 300 carros dos anos 60 aqui na Madeira, tiveram que afunilar assim. É natural que seja uma década com um maior número de automóveis, o automóvel já estava mais popularizado. Sim, sim. Reparei também que, para além dos carros bem restaurados, que já costumam pautar aqui nos Clássicos da Magnólia, incluíram também alguns carros de competição, preparados para competição, com roll bar, com os arneses, com tudo. E a nível de exposição, já sabemos como contar, é uma fórmula ganhadora e agora estou satisfeito com esta edição. Destacas, de entre tantos, algum clássico em especial? Olha, deixa eu ver. Eu acho que o Alfa Romeo 2000, o Giulia Touring 2000, é lindíssimo. E lindíssimo também porque eles preservaram a patina, ou seja, é um carro que não está em perfeito estado de restauro. É um carro que mantém a patina, ou seja, é um carro que imagino que seja usado. E original cá na Madeira, desde que foi vendido, digamos assim, ou veio com poucos anos de Lisboa? Sim, acho que isso torna ainda mais interessantíssimo. Além do Alfa, deixa eu ver, temos um pouco de tudo, não é? Temos compactos europeus, carros populares, temos depois carros americanos, temos aqui o Ford Thunderbird, temos o Cadillac ali ao fundo. Misturamos um bocadinho com o Volvo, com os Austins, com os MGs, ou seja, acabámos por ter um pouco de tudo, apesar de ser os mesmos 4 anos, conseguimos perceber o quão diferentes eram os carros à volta do mundo. E mais coloridos. Muito mais colorido, não temos aqui nenhum carro cinzento, temos alguns brancos, mas era uma cor da época também. Foi uma década colorida, ainda antes do Flower Power, ou seja, se os carros fossem flores, temos aqui um grande jardim. Exatamente. Já para não falar que a própria Madeira é em si um jardim também. Em relação ao destaque, Joel, deste ano, que é o Facel Vega, o HK500, o franco-americano, ou americano afrancesado, que nos tens a dizer? Pronto, eu tive a oportunidade de o ver chegar e tive a oportunidade de o ver a trabalhar. Sei que já ouvi algumas pessoas pediram se ele trabalhar, se dar uma voltinha, mas obviamente que não, é peça de destaque nesta exposição. É um carro lindíssimo, é um carro muito raro, ou seja, não sei, cá será o único, talvez A própria produção não foi muito grande. Exatamente, é um carro limitadíssimo e é um carro de facto que acho que é subestimado, até no próprio, é pouco falado, é um carro que é muito pouco falado e dada na altura em que foi desenhado, as suas próprias inovações técnicas e tudo. E o próprio design juntou o bom do francês com a mecânica, neste caso, porque realmente o coração é americano no V8 que precisamente referiste, o V8 de origem Chrysler. Mas foi, do início da Facel Vega, um projeto que tornou hoje em dia raro, precisamente porque a produção foi bem pequena. Aliás, o fim da Facel Vega foi precisamente quando o seu fundador, Jean Deninos, tentou evoluir para uma marca de maior produção. Sou designer de profissão e se calhar tenho uma sensibilidade especial para este tipo de coisas e de facto o desenho nota-se que é uma mistura, de facto, não é só o coração que é americano, nota-se também no próprio para-brisa, já ali muitas linhas, muitas inspirações, pronto, de tendências na altura americanas. Concordo, ou seja, como designer, naturalmente tens uma maior sensibilidade e há ali
uma inspiração americana dos carros ou dos coupés, os grandes coupés americanos. Sim, sem dúvida. E acho que está muito bem conseguido, é um desenho muito bem conseguido. E apesar de ter ganho talvez uma reputação menos boa, dada a sua fiabilidade, acaba por ser não deixa de ser por isso um automóvel interessantíssimo. Destas edições, queria saber da tua opinião, das várias edições que já perdi a conta a quantas vieste, para ti o que é que tem-se mantido nesta, ou algum ponto que queres destacar em termos da própria exposição e próprio evento? Eu já venho de Magnolia desde a segunda edição, ou seja, ainda antes de terem começado a temática das décadas. O que eu sempre achei único aqui na Magnolia foi a fusão muito característica, muito peculiar dos automóveis, da engenharia, das artes, do próprio ambiente. Conseguem misturar a beleza do jardim com artes performativas, com música, com automóveis. É um programa para toda a família. Anna, what's your opinion about this event? My husband and I, we love such kind of classic events, and we like that Madeira organize this kind of events at weekends. The weather is wonderful, beautiful territory, Quinta de Magnolia, and lots of classic cars that you can look at them, be inspired, and one day wish to have one more like this. Oh, good idea. And you have the CACM, the main club in Madeira. Why not? Why not? We are thinking about this. And have you and Manuel a favorite classic? What's the model? What is the What your shoes? If you buy one. Actually, I love all of them because they are well kept. The beautiful colors inside, we can see that all the owners really love what they have. The one that we love together is the one that is gray. I don't know The green one, it's a Mercedes SL. Beautiful. And thanks to Madeira, thanks to the club of Madeira, people like us, normal people who don't have yet the cars like this, can see, can touch, can see the history, and speak with the owners as well and hear their stories. A minha opinião é que é um bonito evento, é uma grande oportunidade para nós não temos também ainda acesso a estes carros, termos a oportunidade de vermos e de podermos estar neste ambiente tão acolhedor. De facto, é um excelente evento e fico muito contente que na Ilha da Madeira estejamos agora neste momento a promover este tipo de evento e os clássicos que também na Madeira existem. E é engraçado que o madeirense e uma ucraniana são unidos pelos clássicos. Que melhor exemplo. Muito obrigado pela vossa participação e divirtam-se. Obrigado. Welcome. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Temos pela primeira vez alguém que visita a Madeira desde a Alemanha. É o George. Hello, George. Nice to meet you, and I invite you to share your opinion about this event, Clássicos na Magnolia. What's your opinion? In German, of course. Wundervolle Fahrzeuge, sehr gepflegt alles, eine große Auswahl an Fahrzeugen. Ich bin total begeistert. Vielen Dank, George. I don't speak German, but of course it's for George. The answers, it's always in German. And what's your opinion about these events to the Madeira? For example, it's for you a surprise, or you know about the classics events in Madeira? Es ist eine Überraschung für mich. Ich habe es nicht gewusst, aber am Flughafen habe ich schon die Werbung gesehen. And you like it? Yes. What's your opinion? You can maybe repeat a visit in Madeira in these days? Next year, for example? Maybe, yes. Maybe. Yes. And what's your... it's a Mercedes from Germany, for example, but what's your favorite classic car here? It's a Facil Vega, Facil Vega. Yeah. It's French. but it's a beautiful car.
Yeah, I agree. Thank you, George, and have a nice day in Clássicos da Magnolia. Thank you. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Desta vez temos o Pavel, que nos visita desde a Polónia, e a simpática Sofia e os seus filhos. Eu quase que tenho que crescer mais um pouco para naturalmente recolher a opinião do Pavel e da Sofia. Hello, Pavel. Hi. Welcome to Clássicos da Magnolia. What's your opinion about this event? Oh, it's a really nice event. Lots of nice cars and good music. Yeah, really like it. And it's a surprise for you, or you know in the hotel, information about this event of classic cars here. We live next by, and we saw the advertisement on the street. So it's very near. Yeah. Local. And have you any classic car in Poland? Oh, we've got a lot, but not in our garage, unfortunately. Maybe in the future, why not? And and classics of Magnolia, it's the reason for buy one. And if you buy it, what the classic you choose like a classic car, of course, in your garage. I would love to have one of those Mercedes Classic SL, but for me personally, with my height, I only can buy the American ones. Finalmente tenho um verdadeiro entusiasta, e um entusiasta cá da nossa ilha, o Mestre Faria, mais conhecido pelo Mestre Faria, José Faria, mais conhecido por Mestre Faria. Dispensa também apresentações. Caro Faria, o que é que achas de um evento, uma vez mais, na 7ª edição, como o Clássico da Magnolia, no contexto dos eventos da nossa região nos clássicos? Portanto, eu penso que este evento foi uma boa iniciativa, desde logo do início. O lugar apropria-se aos clássicos e aos antigos. Acho que, pronto, tem tudo para se realizar em termos de futuro. Vai ser uma coisa que vamos ser sempre os clássicos da Magnolia. A ideia de passar os anos 50, 60, 70, embora haja aqui um ano no tempo do pós-guerra que tem menos carros, mas acho que quando tiver mais carros pode-se repetir o ano, e acho que é sempre um evento a ter em conta e em todas as pessoas que ouvem. O cenário é magnífico, mais bonito do que este, penso que não deve de existir, portanto é uma coisa para continuar. Ou seja, é sempre uma boa ideia vir à Quinta Magnolia e nestes dias, sábado e amanhã domingo, naturalmente fazermos uma visita num belo dia de sol em família. Faria, ou Mestre Faria, qual é que o clássico amigo destacaria? Olha, sei, eu não destacaria nenhum. Portanto, para mim são todos automóveis em que eu gosto. Muito bem. Eu sou um aficionado de carros antigos e carros clássicos e desportivos. Portanto, cada um para mim tem a sua história, cada um para mim tem o seu sentimento, quanto mais para o dono do próprio carro. Tem sempre um sentimento qualquer, tem sempre de estima, ou do pai, ou da mãe, ou da tia, ou da herança. Portanto, tem sempre qualquer coisa. Portanto, eu como tenho vários carros, uns mais valiosos do que outros, uns com uma marca mais sonante do que outra, mas para mim são todos carros. Todos têm a sua história. Todos têm a sua história e todos têm o seu valor. E qual, se pudesses trazer um dos teus, qual o que trarias dentro, naturalmente, destes primeiros 5 anos da década de 60, que são o espaço cronológico ao qual é dedicada esta edição? Eu infelizmente não tenho nenhum carro dos anos 50. Tenho Neste caso é 60. 50 a 60 eu não tenho nenhum carro. És a razão que também não estou. Era daí que eu estava a estranhar. Admito que fosse uma questão manhosa. Não é manhosa. É só uma questão de não ter nenhum carro deste ano. Portanto, tenho estado a comparecer sempre desde o início. É um facto. Desde o início, esta parte dos anos 50 a 60 são carros que eu de facto não tenho. Não preciso de carros desse ano. Quem sabe se não é a razão para comprares? Se calhar, eu penso que já não dá para ter mais carros. E, portanto, já não há espaço na garagem. Não é esse o meu propósito. Portanto, os que tenho são os que gosto, os que eu amo, e penso que agora, a partir de agora, não tenho decidido de comprar mais carros. E da segunda parte da década de 60, tens algum que eventualmente na próxima edição, 8ª? Já vai aparecer, portanto já vou ter para os anos 70. Para os anos 70 já tenho 3 ou 4, mas é já tudo
sobretudo para os anos 70. Caro amigo Faria, assim sendo, já fica perante vós a promessa que em 2028 temos novamente o Mestre Faria, mais conhecido pelo Mestre Faria, subejamente conhecido dos clássicos, e sempre ligado aos clássicos, é uma figura incontornável, estará novamente presente com um dos seus clássicos da sua variada e rica coleção de automóveis clássicos. Muito obrigado, Faria, e que naturalmente passe um excelente dia entre os teus amados clássicos. Vou passar com certeza que a coisa que eu mais amo é de facto os automóveis. Muito bem, muito obrigado e até 2028. Ok. Caro Miguel Gouveia, como presidente do CACM, a jeito de balanço, mais uma edição, com certeza, neste caso a 7ª edição dos Clássicos da Magnólia, que provavelmente considerarás um sucesso. Sim, é verdade, Marco, é a 7ª edição, portanto nós tentamos todos os anos melhorar e fazer coisas diferentes. Este ano tivemos aqui uma inovação que eu acho que foi considerável e que foi muito engraçado ontem, que foi aquele jantar, e que eu acho que se vamos manter isso para os próximos anos, porque realmente a coisa funciona muito bem, é muito agradável, as pessoas aderiram e portanto acho que isso foi uma boa inovação. Também o facto de termos posto a marca dos clássicos da Magnólia ali na entrada da Quinta da Magnólia, eu acho que também foi muito positivo. No chamariz. No chamariz, portanto tivemos um número elevado de visitantes, quanto a mim até mais do que os anos anteriores. E portanto, em termos de organização, o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, estamos satisfeitos com o que aqui se tem passado até agora. Ou seja, um balanço positivo. Sim, o balanço quanto a mim é bastante positivo. É difícil avaliar em casa própria, até porque temos aqui algumas responsabilidades também na organização. Penso que as pessoas depois avaliarão melhor do que nós, mas aquilo que vemos é bastante positivo. Além de visitantes residentes, eu próprio que andei nestes 2 dias a falar com as pessoas, encontrei muitos turistas. Sim, é verdade. Temos tido muitos turistas, ainda agora falei com 2, mas portanto são pessoas que entram não só espontaneamente, como também as próprias viagens que fazemos do autocarro do Caniço, que também funcionaram muito bem. Portanto, é que tem trazido muita gente aqui à Quinta Magnólia. Isto é uma exposição que tem determinadas características, não é uma exposição enfim, mais pequena. E sempre dinâmica. Sempre dinâmica, é mais pequena do que aquela que fazemos no Madeira Classic Car, Revival, muito específico. Este ano abordamos os anos de 60 a 64. São carros, enfim, com o seu glamour, um pouco diferentes dos anos anteriores, que são mais antigos, enfim, têm outro tipo de características. Mas acho que tem funcionado muito bem. Para o ano teremos carros de 65 a 69 e, portanto, depois havemos de ver, quando chegarmos a um ano que acharmos que eventualmente poderemos mudar as características da exposição, vamos fazer isso. Mas provavelmente será das décadas, desde a primeira edição que o Clássicos da Magnólia tem tido esse cuidado, e a partir de quando passamos a dividir as décadas, será a década mais fácil, digo eu, ou com maior facilidade de encontrar em número exemplares para agora a segunda parte da década de 60 para o ano, por exemplo, como este ano com certeza terá sido. Sim, é natural, à medida que vamos avançando nos anos, a quantidade de carros que existem são maiores e, portanto, permite-nos também escolher aqueles que, quanto a nós, melhor caracterizam aquilo que pretendemos para a exposição. Mas para o ano já temos algumas ideias, até porque estes 65, 69 têm carros muito interessantes, carros inclusivamente que fazem alguns aniversários e portanto vamos... Efemérides, exatamente, e portanto vamos nos focar nisso. Olha, tu como alfista, tu-me lembrar do Dueto. O Dueto é um carro... 60 anos. Exatamente, e portanto é um carro que com certeza teremos na exposição do próximo ano. E para o ano, alguma outra novidade? Como este ano, e muito bem, foi o jantar, que foi um sucesso, no sábado, portanto na noite do sábado. Terá mais alguma novidade para o ano, por exemplo? Uma vez que tem sido sempre acentuada a uma dinâmica de trazer algo novo, diferente. Vamos pensar nisso. Mas eu gostaria de também focar aqui um aspecto que me parece bastante interessante. Nós, Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, temos aqui o papel de ter a organização do evento, mas não conseguiríamos fazer isto se não tivéssemos o apoio do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, que nos dá
um apoio financeiro para que se de facto consiga fazer um evento com estas características e com esta dimensão, mas também agradecer a todo o pessoal da Secretaria que teve um papel fundamental em ajudar o clube a pôr esta exposição de pé. Portanto, o meu agradecimento a todos eles que foram muito importantes para nós também. Finalmente temos connosco o Secretário Regional do Turismo, agente de balanço desta 7ª edição dos Clássicos de Magnólia. O balanço é extremamente positivo. Este é um evento que tem vindo a se afirmar ao longo do tempo e ganhou uma maturidade própria. Isso pode-se medir primeiro pela afluência. Ou está a ser a edição em que temos verificado mais procura de diferentes públicos, os locais, os residentes da Madeira e aqueles que nos visitam. Toda a hora temos aqui uma imensidão de pessoas a quem desperta esta curiosidade desta exposição. E por outro lado, também se mede o sucesso deste evento pela participação dos proprietários. É sempre difícil, num universo tão grande como nós temos aqui na Madeira, escolherem 30 a 40 veículos numa determinada temática, neste caso numa determinada época, para ter aqui a exposição. Mas aquilo que nós sentimos é uma abertura muito grande da parte dos proprietários e uma disponibilidade muito genuína para colaborar com esta fusão do património automóvel com o jardim que é único na cidade do Funchal e que depois cria toda esta atmosfera, toda esta mística que, sem dúvida alguma, constitui um fim de semana a não perder. Qualidade acima de tudo. Sim, nós felizmente temos esta sorte aqui na Madeira. É um trabalho que tem sido entusiasmado pelos vários clubes de automóveis clássicos que cá existem, mas acima de tudo é qualquer coisa que pertence ao madeirense. O madeirense tem uma gratidão muito grande em relação aos automóveis, aos veículos, às motas, e é quase que um agradecimento, uma retribuição. Ou reconhecimento de alguém que nasceu outrora numa ortografia difícil, numa geografia difícil, e naturalmente o automóvel revolucionou-lhes a vida na época. Sem dúvida, a Madeira era um sítio onde tudo acontecia por deslizamento, eram as corças, ou puxadas por animais, ou mesmo por pessoas. Os veículos automóveis foram sem dúvida alguma uma revolução para a Madeira, Facilitador. Toda a orografia e bem que nos caracteriza. Por isso há aqui uma relação de uma certa gratidão e reconhecimento que fica bem expressa na qualidade dos restauros e na manutenção que as pessoas conseguem garantir durante todo o ano aos veículos que depois apresentam esta qualidade extrema para aqui estar. E este naipe que representou de 60 a 64 é o exemplo disso. Para o ano, naturalmente, será a segunda metade da década de 60, é expectável. Sim, o que está previsto para o ano é 65, 69. Nós temos seguido nos últimos anos, em termos de curadoria, que está a responsabilidade do escultor Martim Velosa, uma linha do tempo. Começamos por fazer os anos 30 e 40, aliás, 10, 20 e 30, e depois 40, 50, duas vezes cada metade, e agora 60, duas metades. Foi uma lógica que se encontrou para ir trazendo aqui os veículos, permitindo às pessoas uma leitura temporal. Isto é quase um processo de percepção. Quem entra hoje aqui, imagina estes carros a circularem na Madeira no início dos anos 60 até 64. Eram estes veículos que andavam nas nossas estradas. E depois tem a dinâmica da música à época, os grupos que acompanham na dança e na música também vestidos à época, o que naturalmente permite ser um autêntico revival da década que se propõe, neste caso da primeira parte da década de 60. Sim, o evento tem essa particularidade. Há os elementos decorativos que são todos eles inspirados na mesma década, neste caso nos anos 60, e depois claramente esse aspecto da animação. Paradise Circus tem esta particularidade, investiga a época, salienta os aspectos mais marcantes desses anos, e depois toda a animação que é aqui trazida este fim de semana é uma recriação do espetáculo, da animação, do entretenimento que nessa altura era possível de se fazer, e que no conjunto depois faz toda uma magia de se mergulhar numa determinada fase
da vida da sociedade, neste caso é de 60 a 64. Este ano houve um jantar com uma novidade que foi um sucesso. Foi um sucesso, foi a primeira vez, era um jantar temático, era um tema que se falava nas edições anteriores, mas que se concretizou este ano. E foi um sucesso porque houve dezenas de pessoas a aderirem, uma animação musical que permitia um bom pé de dança. E é importante dizê-lo, e acrescento eu, música ao vivo sempre. Sim, música ao vivo e música da época. E grupos regionais, obviamente. A comida estava ótima, o ambiente foi fantástico, estávamos com uma noite fabulosa. O facto de termos música ao vivo é mais uma magia que acontece. Então, eu acho que foi uma edição, correu muito bem. É preciso agradecer o empenho do Automóveis Clássicos, o empenho da Direção Regional de Turismo, que os colaboradores estiveram aqui ontem, estão aqui hoje e amanhã vão trabalhar às 9 da manhã e fazem isto já por um gosto enorme, porque aprenderam a lidar com esta realidade. Agradecer às pessoas que aqui expõem os seus veículos. Sem essas pessoas, sem esses proprietários, nada disto faria sentido. E agradecer ao público que nos visita e a toda a cobertura mediática que está a acontecer, que é uma forma de afirmação deste importante património automóvel que caracteriza a região autónoma da Madeira. Por fim, a edição do próximo ano, que será a segunda parte da década de 60, trará mais alguma novidade e fica já a jeito de convite para o próximo ano. Cá estejamos. Será nesta época, em julho, no final de julho. Temos que confirmar se será o terceiro fim de semana ou o quarto, porque há ali a passagem no quarto, há a passagem de julho para agosto. E coincide com o Rally. Não se sabe que o Rally ainda não tem data marcada. Estão a aguardar a resposta da Federação e nós não queremos essa sobreposição. Temos sempre esse cuidado de não sobrepor eventos. E isso é um cuidado que é importante numa terra como a nossa, onde está a acontecer muita coisa. Que é bom sinal. É bom sinal, mas é bom ter este cuidado para que o público possa ter a oportunidade de desfrutar de toda esta oferta que é cada vez melhor. Mas por norma tem sido sempre no último fim de semana de julho. Provavelmente, excepcionalmente, se assim for coincidente, é que será alterado. Sim, a regra é essa. Temos que confirmar as datas e depois anunciaremos. Muito obrigado e até para o ano. Obrigado, gostei muito deste microfone. É um microfone específico, precisamente, e concertante com o espírito do Clássicos da Magnólia. Isto representa uma boa explosão na camisa do motor. E que sempre com grande energia e potência para o próximo ano despedimos aquele abraço.